poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Para você que nos acompanha, estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, com a série Ditos Difíceis de Jesus. Esse é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, cujo pastor é o pastor Augustus e também comentarista de nosso programa. Estamos aqui no estúdio do Seminário Presbiteriano Brasil Central, onde gravamos este programa semanalmente. Abraços, pastor Augustus. Natsan Matias, muito obrigado pela sua valiosíssima cooperação na elaboração e produção desse programa, querido ouvinte, grato pela sua audiência. A nossa oração é que Deus use o programa de hoje para abençoar a sua vida, para que você cresça no conhecimento da graça e da misericórdia do nosso Deus. Estamos, como dissemos agora há pouco, fazendo uma série de programas sobre os ditos difíceis de Jesus, e em nosso e-mail, anote aí, em poucas palavras, @terra.com.br ou em poucas palavras, @pipg.org. São os dois e-mails do programa que você pode enviar a sua pergunta. Quanto ao WhatsApp, são milhares mesmo de perguntas. Eu estou pedindo que vocês enviem para o e-mail, que fica mais fácil para a gente controlar por temas lá, tá bom? E vamos lá então a mais uma dúvida enviada para o nosso e-mail. Olá, pastor, eu sou Marclan de Jesus Santos, de Betim, Minas Gerais, Primeira Igreja Batista, e ele colocou em letras garrafais. Tenho uma dúvida. Só uma? Bem-vindo ao clube das várias dúvidas que muitas vezes temos e vamos aí estudando. Ele diz em Mateus 19:12, Jesus fala sobre 3 tipos de eunucos. Ele diz, porque há eunucos que nasceram assim, há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. E aí ele faz a pergunta, eunucos poderiam ser homossexuais na antiguidade? E ele acrescenta ainda, Paulo, quando diz em Romanos, os homossexuais descritos em Romanos 1, 26, 27, nasceram por causa da total depravação humana, ou seja, já nasceram homossexuais, se tornaram por decisão própria, fazendo uma alusão com esse dito de Jesus em Mateus 19:12, pastor. Certo. Antes de entrar na explicação das palavras de Jesus, vamos tratar das questões que ele levantou, que tem a ver com a homoafetividade, não é? Hoje em dia, essa tese de que a pessoa nasce com inclinações homoafetivas, ela já vem sendo questionada pelos próprios ativistas LGTB, WYZ, eu não sei nem que letra está mais, não é? São tantas. Né? São tantas. E porque hoje o que eles estão dizendo, o que eles estão defendendo é ideologia de gênero. Ideologia de gênero diz que a pessoa não nasce, que a biologia não define o que a pessoa é sexualmente. Mas o gênero da pessoa, não é? O que é que ela vai ser, se vai ser hétero, se vai ser homo, ou tal, que tais, né? É uma definição da sociedade. É uma escolha que a pessoa vai ter. Então, eles mesmos já estão detonando a tese anterior de que a pessoa já é definida sexualmente a partir do seu nascimento, né? Ou seja, antes se dizia que a pessoa já nasce gay. Hoje em dia, eles estão dizendo que ser gay é uma opção que a pessoa toma no decorrer da sua vida. Aí ela pode passar um período sendo gay, outro período não sendo, né? Ou seja, a gente tem que deixar a pessoa escolher, porque não há uma definição biológica. Então, eles mesmos já está essa contradição, né? No próprio enunciado. No próprio enunciado. Então, ou está certa a ideologia de gênero, ou está certa a anterior, né? De que a pessoa nasce gay. Mas as duas não podem se combinar. E, na verdade, as duas, elas estão longe de estarem próximas da verdade bíblica. A verdade bíblica é que o pecado de tal maneira afetou o gênero humano que todos nós estamos manchados pelo pecado e inclinados a todo o mal.
E uma das manifestações do pecado e da corrupção do nosso coração na área sexual é exatamente esse abandono da ordem natural das coisas, não é? Homem com mulher e mulher com homem, e a adoção desse relacionamento que é contrário à natureza, né? Homem com homem e mulher com mulher. Paulo fala muito bem disso em Romanos capítulo 1. Então, não é verdade que a pessoa nasce determinada biologicamente a ser homossexual, a pessoa nasce ou homem ou nasce mulher. E também não é verdade que gênero é uma coisa que você vai definir socialmente, porque isso seria ignorar a biologia, não é? A maneira como nós fomos nascidos, né? A determinação biológica que há em nós. Bom, mas isso foi apenas a guisa de explicação, né? Porque foi levantada essa contextualização. Né? E agora nós vamos voltar para o texto, né? A pergunta é a respeito dos eunucos, né? Se aqueles eunucos mencionados por Jesus em Mateus 19, no verso 12, eles se referem aos homossexuais da antiguidade. Bom, o eunuco era um oficial de algum rei que era encarregado dos negócios do rei e não poucas vezes de cuidar do harém do rei. Aqueles reis orientais, né, poderosos e totalitários, eles costumavam ter um harém, ou seja, uma coleção de mulheres, né, que eram concubinas. E algumas eram consideradas esposas, outras eram concubinas, mas era costume desses reis orientais ter esses haréns, né, onde havia essas mulheres. Algumas eram prisioneiras de guerra, outras eram escolhidas dentre o próprio povo, e havia outros critérios. E para cuidar desse harém, né, o rei nomeava um eunuco. O eunuco, por definição, ele tinha que ser uma pessoa que não fosse tentado, não estivesse debaixo de tentação ou atração por essas mulheres, porque aí seria colocar raposa para cuidar de galinheiro, né? Não faz sentido. Então, havia algumas opções. Havia pessoas, poderia ser, que o rei escolhesse alguém que não se sentisse atraído por mulher, porque era homossexual, é possível isso. O rei poderia escolher gente que não tinha necessidade, urgência ou apelo sexual tão forte a ponto de que trairia a confiança do rei se deitando com aquelas mulheres, e não precisa ser homossexual para isso. Tem pessoas que não têm nenhuma inclinação homossexual e simplesmente não querem casar, não conseguem conviver bem. Não vê nenhuma atração no sexo. Isso, consegue conviver bem sem qualquer tipo de relacionamento. E em outros casos o rei mandava castrar a pessoa, mandava castrar o homem para que isso inibisse o desejo e o impulso sexual. Então era isso que era o eunuco. Lembrando que nem todo eunuco era castrado e nem todo eunuco era designado para cuidar do harém do rei. Havia altos oficiais, gente da corte. Eu poderia até dizer que o Daniel era um eunuco, porque a gente não tem relato nenhum a respeito da mulher de Daniel. Provavelmente ele não era casado, foi preservado por Deus ali, naquele ambiente que ele vivia na Babilônia. Ele serviu a diversos reis. E preferiu cuidar das coisas do Senhor. Das coisas de Deus. Como o apóstolo Paulo, que preferiu continuar sem mulher para poder se dedicar ao reino de Deus. A gente poderia mencionar João Batista, também colocá-lo nessa lista. Então, não necessariamente o eunuco era uma pessoa homossexual. O que é que Jesus está dizendo aqui? Há eunucos de nascença, ou seja, há pessoas que do nascimento elas não têm aquela inclinação ou aquele desejo ardente de ter o relacionamento sexual. Não precisa ser homossexual, não. Tem gente como, por exemplo, o conhecido John Stott. John Stott, um grande teólogo, grande expositor, ele nunca se casou sua vida toda, Ele resolveu ficar celibatário para se dedicar ao reino de Deus, ou seja, ele tinha completo domínio, sobre os seus desejos, Nesse caso aqui, os que nasceram assim, poderia ser a questão de defeito físico também? Ou seja, não necessariamente. Não é que seria um defeito, mas seria a maneira como ele foi constituído. Sim. Tem pessoas que têm mais inclinação para determinadas coisas, outros para outras, e no caso do eunuco, esse aqui que nasce assim, é uma pessoa que não nasceu para casar. Sim. O casamento envolve determinadas habilidades sociais e outras. Capacidade de compartilhar, de viver junto, de dividir a vida, de perdão, de paciência.
E algumas pessoas simplesmente preferem a vida celibatária a entrar no relacionamento Inclusive, desse pastor, tipo, né? há alguns que até perguntam, vasculhando os e-mails, que há pessoas que querem ser solteiras, né? E às vezes diz, por que eu não posso ser solteiro? Pode. Eu solteiro, e às vezes a pessoa fica pressionando, não, então deve ser homossexual. Você não quer um relacionamento heterossexual, então é porque é homossexual, né? Pois é, para mim esse é um dos equívocos que é cometido hoje e que traz grandes prejuízos. Embora o casamento seja uma regra geral, isso não significa que ele é para todos. O próprio Jesus diz aqui, não é, nessa passagem, de que há pessoas que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, optaram pelo celibato. Agora, não é só ficar sozinho e solteiro, é ficar solteiro e puro, sem pular cerca, sem dar uma escapadinha. Só não gosto de casamento, mas eu gosto de sexo. Pois é. Então, é solteiro e casto, né? E puro. Então, essa opção é perfeitamente válida dentro da palavra de Deus. O ouvinte pode depois ler aí 1 Coríntios capítulo 7, onde o apóstolo Paulo fala a respeito disso aí. Ok, então está aí a resposta para o Markland de Jesus, lá de Betim. Obrigado, viu, Markland, pela oportunidade que você deu para que esse tema fosse tratado, de relevância, de total importância na nossa época, especialmente em que estamos vivendo. Obrigado também a outros ouvintes que sempre têm mandado aqui e-mails. Quero citar o Daniel Pereira Meireles, Janete Carvalho, também obrigado pela sua participação no programa. Ela fez outras perguntas, mas estou apenas dando aqui um alô para o pessoal saber. Olha, ele me viu, logo a gente traz a pergunta dessa turma. Muito aí, pastor. bem. Querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Nossa oração é que esse programa seja usado por Deus na sua vida. Fica na paz. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar que hoje vem a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.